9 dias. Foram só 9 dias entre o último vídeo do Chuck Norris treinando boxe, sorrindo, né, brincando com a própria idade, e a confirmação de que ele se foi. No dia 10 de março, o cara postou um vídeo socando um saco de pancadas. Aos 86 anos, ele escreveu o seguinte: I don't age, I level up. No dia 19 de março, Chuck Norris morreu no Havaí, cercado pela família. A internet inteira, que jurou por décadas que esse cara era indestrutível, ficou em silêncio. Pela primeira vez, o meme não era engraçado. Mas quem foi Chuck Norris de verdade, né? Antes dos memes, antes das piadas, antes de virar um deus da internet, quem foi ele? A história real dele é mais absurda do que qualquer fato Chuck Norris que você já leu. Fica até o final. Inestrantes, Peter aqui. Bom, vamos do começo, né? Carlos Ray Norris, ele nasceu no dia 10 de março de 1940 em Bryan, Oklahoma, nos Estados Unidos. Família simples, pai veterano da Segunda Guerra Mundial. A infância dele não foi fácil. Norris, ele era tímido, introvertido, não tinha nenhuma habilidade especial aparente. Era o tipo de moleque que ninguém apostaria que ia virar alguma coisa, sabe? Zero destaque. E aí, em 1958, aos 18 anos, ele se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos. Foi mandado para uma base militar na Coreia do Sul, a base aérea de Osan. E foi lá que tudo mudou. Na Coreia, Chuck Norris descobriu as artes marciais. Ele começou a treinar Tang Soo Do, um estilo coreano de luta. E o cara simplesmente se apaixonou. O moleque tímido de Oklahoma encontrou a razão de viver dele num tatame do outro lado do mundo, né? E foi na Coreia, inclusive, que ele ganhou o apelido Chuck. Comenta aí, você sabia que Chuck Norris começou a lutar na Coreia do Sul? Eu aposto que a maioria não sabia dessa, então já vai comentando. Aí quando voltou para os Estados Unidos, Chuck Norris mergulhou de cabeça nas artes marciais. E quando eu falo de cabeça, é de cabeça mesmo. O cara treinou tudo que podia: karatê, taekwondo, jiu-jitsu brasileiro, judô, hapkido. Era um colecionador de faixas pretas. Ele entrou no circuito competitivo em 1964 e se tornou hexacampeão mundial de karatê na categoria peso médio. Hexacampeão, ok? Não era ator brincando de luta, não. Hexacampeão mundial. Invicto. Quando se aposentou das competições em 1974, o retrospecto dele era absurdo. 183 vitórias e só 10 derrotas na carreira inteira. É muita coisa, galera. Ele foi a primeira pessoa da história a entrar no Hall da Fama da revista Black Belt. Foi eleito competidor do ano, instrutor do ano e homem do ano pela mesma revista, em anos diferentes. E ó, se não bastasse tudo isso, ele criou a própria arte marcial, chamada Chang Kuk Do. Depois virou Chuck Norris System. O cara não se contentou em dominar o estilo dos outros, ele inventou o próprio estilo. Isso é absurdo. That's the secret to being successful in your life. Not afraid to work hard and being dedicated and not giving up. Because anything you work toward, there are always obstacles in the way. And that's when you either quit or you continue on. And that's when I say, just continue on, overcome that obstacle and route to your goal. Because you never know which is the last obstacle that's going to try to stop you. And if you stop, that could have been the last obstacle en route to your success. Mas entre os filmes, calma que o caminho até Hollywood passou por uma amizade lendária. Chuck Norris conheceu Bruce Lee ali por volta dos anos 60, durante um torneio de artes marciais. Os dois se deram bem na hora. Dois artistas, né, marciais de elite, dois caras obcecados por luta, dois loucos pelo tatame. Eles treinaram juntos por anos. Lee era rápido, pô, tipo um raio. Norris era potente, tipo um trem de carga. E assim, a combinação, meu, era tipo assistir dois saiyajins treinando na sala do tempo. Exatamente isso. E aí, em 1972, Bruce Lee convidou Chuck Norris para participar do filme O Voo do Dragão. E olha, a cena final desse filme é considerada por muitos especialistas como a maior luta já filmada no cinema. Bruce Lee contra Chuck Norris dentro do Coliseu de Roma. 10 minutos de porrada coreografada com perfeição. E sabe o detalhe mais maluco, cara? A cena foi filmada ilegalmente. Bruce Lee subornou os funcionários do Coliseu, disfarçou a equipe de turistas e entrou com as câmeras escondidas nas mochilas. Filmaram tudo às pressas e saíram antes que alguém percebesse. Cara, é tipo um assalto, né? Só que o butim era cinema. Bom, essa cena foi a estreia do Chuck Norris no cinema. Ele entrou como vilão e saiu como estrela. Bruce Lee morreu um ano depois, em 1973. E Chuck Norris seguiu em frente, carregando a tocha das artes marciais no cinema americano. Steve McQueen, outro casca grossa demais, né? Que também treinava com Chuck Norris, foi o cara que disse pra ele levar a atuação a sério. E Chuck Norris ouviu. A partir daí, o caminhão de porrada não parou mais. Good Guys Wear Black, em 1978, The Octagon, em 1980, Lone Wolf McQuade, em 1983, Desaparecidos em Ação, em 1984, Invasão USA, em 1985, Comando Delta, em 1986. Todos os filmes de ação dos anos 80, onde Chuck Norris basicamente enfrentava exército inteiro sozinho. Por isso que ele fez essa fama toda, né? Tipo, era o patriota americano definitivo nas telas. Porque enquanto Schwarzenegger e Stallone dependiam de músculos absurdos, de armas gigantes,
Chuck Norris não, cara, ele resolvia tudo no chute, era porrada, só porrada. O roundhouse kick dele, cara, virou marca registrada, né? Aquele chute dele rodando, nossa, bonito demais, né? Mas o maior sucesso da carreira dele não foi no cinema, foi na TV. Em 1983 estreou Walker, Texas Ranger, uma série que ficou no ar por 8 temporadas na CBS, até 2001. Walker era tipo um cowboy moderno, sério, justo, cara durão, casca grossa, que resolveu todos os problemas com artes marciais, sempre, na porrada. A série foi reprisada no mundo inteiro. No Brasil passava na Record e virou febre. Todo mundo conhecia o Walker, galera. Seu pai conhecia, seu avô conhecia, o vizinho conhecia, era muita gente, era maneiro demais isso. Cara, tipo o programa que unia, né, gerações inteiras na frente da TV. E eu quero ver o capítulo mais bizarro de todos. O capítulo que transformou um ator de filmes B num fenômeno global da internet. Em 2004, Conan O'Brien tinha um quadro no programa dele chamado Walker, Texas Ranger Lever. Toda vez que ele puxava a alavanca, passava um clipe aleatório de Walker, Texas Ranger na tela. A graça era que os clipes eram absurdos, né? Chuck Norris resolvendo tudo na base do chute, situações completamente ridículas, né? Sendo tratadas com seriedade máxima. A internet pegou essa vibe e correu com ela, cara. Seguiu com essa vibe. Em 2005, um estudante universitário chamado Ian Spector criou um site gerador de fatos sobre celebridades. Primeiro, era sobre Vin Diesel, não colou tanto. Aí ele fez uma enquete perguntando o que deveria ser o próximo alvo. Chuck Norris ganhou disparado. E nasceu o Chuck Norris Fact Generator. O resto é história, vocês conhecem. As lágrimas de Chuck Norris curam câncer. Pena que ele nunca chorou. Chuck Norris não faz flexão, ele empurra a terra para baixo. Debaixo da barba de Chuck Norris não tem um queixo, tem outro punho. Chuck Norris contou até o infinito, 2 vezes. Chuck Norris já morreu há 20 anos, a morte simplesmente não teve coragem de contar pra ele. Esse último agora ficou pesado, né? Bom, os fatos de Chuck Norris viraram o primeiro grande meme global da internet. Antes dos memes serem chamados de memes, antes do Instagram, antes do TikTok, antes de tudo. Era MSN, era Orkut, né? Era fórum, era aqueles e-mails que a gente mandava pro tio, pra tia. Todo mundo conhecia pelo menos uma piada do Chuck Norris. Ouvi outro boato, que você foi mordido por uma cobra naja. Fui. Mas depois de 5 dias agonizando de dor, a cobra morreu. Caralho, cuzão! Na Índia fizeram a mesma coisa com a ator Rajinikanth. Na Hungria, né, quase batizaram uma ponte com o nome de Chuck Norris. O negócio era global. E o mais impressionante de tudo, cara, Chuck Norris abraçou a zoeira. Ele gostou dessa zoeira. Por isso que era maneiro, ele gostava dele. Ele podia ter ficado bravo com isso, poderia ter processado todo mundo. Aliás, ele processou a editora que publicou um livro com os fatos sem autorização. Mas a piada em si, porra, cara, essa não, ele curtiu pra caralho. Ele chegou até a publicar o próprio livro, The Official Chuck Norris Fact Book, onde ele misturava os memes favoritos dele com histórias reais da vida dele. Meu irmão, o cara surfou a onda pra caramba. Em 2011 ele apareceu no comercial de World of Warcraft, jogando com os fatos. O cara fez propaganda Mountain Dew, da Fiat, da Total Gym. Porra, o meme virou carreira. Mas Chuck Norris não era só piada, né? Porra, o cara tinha valores que ele levava a sério. Ele era um cristão devoto, conservador assumido, apoiava causas como o direito ao porte de armas nos Estados Unidos. Ele pulou de paraquedas com o presidente George H.W. Bush quando o ex-presidente fez 80 anos. Junto com Bush, ele fundou o programa Kickstart Kids, que levava aulas de artes marciais para os mequetrefes nas escolas públicas como ferramenta contra drogas e violência. Galera, ele acreditava de verdade que as artes marciais podiam mudar a vida de jovens. Ele estava certo, e eu acredito muito nisso, ok? Eu fiz arte marcial por 8 anos, fiz jiu-jitsu por 8 anos, né? Meus irmãos são professores, então eu sei o poder que a arte marcial tem, principalmente na criança, no adolescente, sabe? Para dar autocontrole, é bom demais isso. Nos últimos anos, Chuck Norris tinha se afastado dos holofotes. O último papel dele no cinema foi em Agent Recon, em 2024. Ele vivia tranquilo no Havaí com a segunda esposa, Gina O'Kelly, com quem se casou em 1998. Tinha 2 filhos gêmeos com ela, Dakota e Danny Lee. Dos casamentos da vida dele, vieram 5 filhos no total, incluindo o ator Mike Norris e o piloto de NASCAR, Eric Norris. Em dezembro do ano passado, o Chuck Norris perdeu a primeira esposa da Anne Holycheck, com quem ele foi casado por 30 anos. Eles se conheceram no colégio e se casaram quando ele tinha 18 e ela 17. Mesmo depois do divórcio, em 1989, continuaram amigos até o fim. Ele fez inclusive uma homenagem emocionante para ela nas redes sociais. O durão, casca grossa, tinha um coração mole, com certeza. E agora, no capítulo final, no dia 10 de março de 2026, Chuck Norris completou 86 anos. Para comemorar, ele postou um vídeo no Instagram treinando boxe ao ar livre. Treinando boxe com 86 anos, ok? E ele escreveu o seguinte: eu não envelheço, eu evoluo. Hoje completo 86 anos. Sou grato por mais um ano, pela boa saúde e pela oportunidade de continuar fazendo o que amo. 9 dias depois, em 19 de março, ele foi levado às pressas para um hospital na ilha de Kauai, no Havaí, depois de uma emergência médica repentina. Segundo as fontes, ele estava até de bom humor, fazendo piadas, pouco antes de passar mal. A família não revelou a causa da morte. O comunicado oficial, publicado no Instagram dele na manhã de sexta-feira, 20 de março,
disse o seguinte: é com o coração pesado que nossa família comunica o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris, ontem pela manhã. Ele estava cercado por sua família e em paz. Olha, passar isso pra vocês é difícil. Eu me emociono, de verdade. Eu tenho que me controlar. E a família completou, abre aspas: para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família. Eu vou te falar uma coisa, tá, galera? A internet fez do Chuck Norris uma piada por mais de 20 anos. Piada no bom sentido, né? Mas a piada só funcionava porque todo mundo sabia que tinha uma verdade ali. O cara realmente era um lutador de elite, realmente era muito casca grossa, realmente enfrentava exércitos nos filmes, pô, e você acreditava naquilo. Ele realmente treinou artes marciais a vida inteira, até aos 86 anos. O meme só funcionou porque a base era real, né? Chuck Norris era o cara. O meme não criou o mito, né? O mito que criou o meme. Olha que legal. E aqui tem uma ironia bonita e triste ao mesmo tempo. A piada mais famosa de todas era que Chuck Norris nunca morreria, que a morte tinha medo dele, que ele já tinha vencido a morte numa partida de xadrez. E agora a realidade bateu na porta e mostrou que até os mitos são mortais. Mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho que o Chuck Norris ia rir disso tudo. Se ele estivesse agora com a gente, ele tá rindo disso tudo. Ou tá rindo em algum lugar que ele tiver, tá? O cara que abraçou os memes, né? Que surfou a zoeira, que transformou essa piada toda em legado, provavelmente ia olhar pra tudo isso e dar aquele sorrisão, né, de canto de boca dele, sabe? Eu acho maneiro demais. Tipo o Walker, depois de dar um roundhouse kick no vilão. Agora eu quero saber de vocês, qual era o seu fato Chuck Norris favorito? Qual foi a primeira piada dele que você ouviu? Vocês lembram de assistir o Walker na TV? Então comenta, eu quero ler tudo. Essa aqui é pra homenagear o cara, ok? Descanse em paz, Chuck. A morte finalmente criou coragem. You know, I'm 84 today, but I feel like I'm 48. God bless you all. Obrigado, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!